Olá, que bom ter você aqui. O espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa com base na filosofia e na ciência. A sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações a fim de evoluir. E só consegue essa evolução depois de uma ou mais encarnações, vivendo cada vida de uma forma a se conhecer e conhecer os outros. Essa doutrina surgiu na França em 1857 pelo Allan Kardec, sendo tornado mais tarde o pai do espiritismo. Ele publicou 5 principais obras, sendo o conjunto de todas elas conhecidas como Codificação Espírita. As obras dele eram fruto de seus diálogos com as entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos, pois já tinham ultrapassado todas as provações impostas ao longo das suas vidas passadas e atingiram o ápice do desenvolvimento espiritual. E o que é o kardecista? Kardecista é um dos termos utilizados para quem segue a doutrina espírita. E quem falou o que é kardecista ou o que é espírita ser a mesma coisa foi o Allan Kardec. O primeiro segredo sobre o espiritismo é que, de acordo com a edição de 1876 do Dicionário Larousse, é que o Allan Kardec já foi descrito como um sujeito que difundiu uma epidemia de supranaturalismo na Europa e criou uma doutrina moral fundada em quiméricas manifestações de espíritos. Nesse dicionário tinha também falado sobre o espiritismo, que descrevia como uma prática que tratava a crença como uma doença mental. Depois de um tempo, o conteúdo foi corrigido. O espiritismo de Kardec é a síntese de diferentes doutrinas, religiões e estudos científicos como o evolucionismo, de Darwin, por exemplo, que diz que os seres vivos estão em constante evolução, assim também como diz o espiritismo. O segundo segredo sobre o espiritismo é que ele busca conhecimento na ciência para ajudar seus seguidores. Os líderes espíritas procuram cursos de psicologia para ajudar as pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, que buscam a fé como refúgio. E para o espiritismo, todos os seres humanos são médiums, ou seja, canais de comunicação entre o nosso mundo material e o mundo imaterial, que seriam dos espíritos. Porém, existem pessoas com mais sensibilidade, outros menos, e vai depender de cada pessoa querer ou não compreender e aumentar o seu nível. Os espíritas são acusados de se reunirem a diversas outras religiões, como Umbanda, Candomblé, Budismo, e conseguindo reunir mais de 13 milhões de pessoas, e sendo que 1/3 desse número são brasileiros. Então, sendo o Brasil considerado o país com a maior nação espírita do mundo. E um dos principais nomes do espiritismo no Brasil foi o Chico Xavier, conhecido por ser um dos médiuns mais influentes, responsável por fazer psicografia de diversos espíritos. E já entrando no terceiro segredo do espiritismo, em meados de 1870, Machado de Assis, sendo considerado o maior nome da literatura brasileira, afirmou que o espiritismo era uma fábrica de idiotas e alienados, e usando seus contos Quincas Borba, O Alienista e Uma Vista de Alcebiades para fazer sátiras ao comportamento da comunidade espírita. Mas o espiritismo por si não envolve seres fantasiosos nem sobrenaturais como a maioria pensa. Em uma sessão espírita, por exemplo, são feitos pedidos de intercessão com o divino para trazer mais conforto espiritual aos encarnados, além de mais proteção e mais amor aos vivos. Como já dizia minha avó, eu tenho medo dos vivos e não dos mortos. E entrando já no quarto segredo, é que o espiritismo tem uma visão aberta e moderna do mundo. E de acordo com o livro Espiritismo, do autor Alexandre Galdini, ele informa que pelo modo que o espiritismo foi elaborado, ele tem uma visão de mundo muito mais aberta, eclética e mais holística. E o quinto e último segredo é que, de acordo com uma pesquisa do Datafolha,
constatou que 93% das obras espíritas há casos em que o espírito reencarnou imediatamente após de ter sido desencarnado. Em contrapartida, há outras que demoram até 20 anos terrestres para reencarnar. E as reencarnações são necessárias para, depois de diversas jornadas terrestres, a alma adquirir o equilíbrio intelectual e espiritual requerido em um novo estágio de existência. Mas não existe limites para que uma alma reencarne. Diz que quanto mais evoluída, mais vezes é possível que reencarne. Mas isso não é uma regra, e é muito difícil de afirmar que existe um limite, porque tudo é infinito. E você? Quero que você me conte se você acredita em reencarnação. Comenta aqui embaixo para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E vamos ficando para a próxima. Até mais!